Convido para explanar o palestrante de hoje, ele que é mestre em gestão de políticas públicas pela USP, especialista em direito tributário e gerente nacional do projeto Sou Cidadão Solidário da Receita Federal, senhor Marcos Gregório Borges. Boa tarde. Boa tarde. Opa, agora sim. Satisfação estar aqui nessa cidade de Valinhos. Primeira vez que eu venho aqui, né? Não conhecia a cidade, é muito bonita, né? Cumprimento a todos, né? Todos os que estavam na mesa. Cumprimento quem aqui me antecedeu. E eu queria particularmente cumprimentar. Eu não guardei o nome seu nome, desculpa. Fernanda. Queria cumprimentar a Fernanda de modo particular. Pelo que ela apresentou aqui. E assim, eu brinco que na vida nada é coincidência, tudo é providência, né? Então foi uma quebra de protocolo muito providencial, antes da nossa fala aqui, porque é claro que a gente tem toda uma palestra aqui para fazer, mas a primeira coisa importante, né, e claro, saudando a todos aqui presentes, né? Aqui é que já teve tanta saudação, né? Então a gente... Mas a campanha de destinação do imposto de renda, o projeto Sou Cidadão Solidário, ao qual tenho a honra e também a responsabilidade de coordenar, tanto aqui no Estado de São Paulo, na nossa superintendência, mas agora também assessorando Brasília, assessorando a nossa Gerência Nacional de Cidadania Fiscal. Aliás, vale dizer isso, né? Esse é um projeto da área de cidadania fiscal. Nós temos uma área maior, que tem outros projetos. Nós temos projetos na área universitária, de atendimento ao contribuinte hipossuficiente. Nós temos um projeto na área de destinação de mercadorias apreendidas. Agora, teve toda essa parte de enchente terrível lá no litoral norte. Destinamos uma série de mercadorias lá para apoiar a população que padece com essa situação. E temos esse projeto ligado a essa questão aqui da destinação. Mas o que eu queria frisar, e foi muito oportuno a fala da Fernanda antes da minha, a campanha de destinação não é uma iniciativa da Receita Federal. Eu lembro de uma cidade que eu estava, a pessoa veio falar comigo, olha, eu vim aqui conversar com você sobre isso, Marcos, para apoiar vocês aí da Receita Federal com esse projeto. Eu falei, mas apoiar o quê? O projeto não é da Receita Federal. A destinação é uma conquista da sociedade. É uma conquista que a sociedade conquistou, dela poder dizer para o Estado, olha, eu vou cumprir a minha obrigação de pagar imposto de renda, porque eu me enquadro na hipótese, porque tenho renda que ultrapassa o limite de isenção, porque sou obrigado, né? O tributo ele é algo que é imposto ao cidadão, por isso que chama-se imposto, inclusive. Mas eu, cidadão, quero que uma parte desse tributo, um tributo, inclusive, que a gente chama de tributo vinculado, só que um parênteses de aula de tributário aqui rapidinho, né? Nós temos dois tipos de tributo. Nós temos tributos vinculados e não vinculados. Então, por exemplo, quando a prefeitura aqui cobra uma taxa para emitir um alvará de construção, por exemplo, essa taxa é um tributo, mas está vinculado a um serviço de fiscalizar aquela obra, por exemplo, né? Ou quando você paga a taxa para emitir o passaporte, aquele valor que você paga de taxa está vinculado à emissão do passaporte, não pode ser gasto com outro serviço. O imposto não. O imposto de renda, o IPVA, o IPTU, são tributos que o Estado ele não é obrigado a vincular a uma atividade. O Estado não está obrigado a pegar o imposto de renda e gastar especificamente com um certo custo do Estado. Não é vinculado.
Porém, quando o contribuinte faz a destinação, que é o tema que eu vou explicar aqui, ele está vinculando. Eu quero que 3% do valor devido do meu imposto de renda fique na cidade de Valinhos para ser gasto com políticas de atenção à criança. Ou seja, a destinação é uma conquista da sociedade. E a Receita Federal cumpre o seu papel institucional de orientar, de esclarecer, é o trabalho que estamos aqui fazendo hoje, para orientar o contribuinte. É claro que nós, servidores, e posso falar pela própria instituição, fazemos um pouco a mais do que isso, né? Então, o Márcio e eu que estamos aqui, representando o órgão, é claro que nós queremos que o contribuinte faça a destinação, e aí sim tem uma atuação institucional, né? De fato, hoje a Receita Federal, ela entendeu que não só ela vai dar a orientação técnica, mas ela também faz o incentivo. Ela também aloca servidores para se dedicar a esse trabalho, porque ela quer que, de fato, a campanha aconteça. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Mas a destinação é uma conquista da sociedade. E eu ficava encantado ouvindo a Fernanda falar, em tão pouco tempo, tanta coisa legal que ela falou, né? Porque ela fez a diferença. Né? Então, a entidade estava com problemas, juntou com algumas pessoas e assumiu a responsabilidade, assumiu o protagonismo para fazer acontecer. E aí uma coisa que ele já fala depois, mas eu estou aqui um pouco quebrando também o meu protocolo da minha palestra, mas a gente costuma dizer que na campanha de destinação tem particularmente 5 atores relevantes. Não que não haja outros, mas 5 atores são fundamentais. O poder público, na pessoa, né, da prefeitura, da Câmara Municipal, o conselho, os conselhos de direitos, que são aqueles que têm a prerrogativa de deliberar, de aprovar, de decidir como vai ser gasto o recurso, as entidades que atuam, como a entidade aqui que a Fernanda representa, os contadores, que eu fiz questão aqui, conversando com o André, cadê o André? Está ali, né? Que precisavam estar presentes e cumprimento aqui os contadores, e a Receita Federal, como órgão, né, de Estado, que tem um papel normativo e de orientação, e esse é o meu objetivo aqui hoje. Mas veja, desses 5 atores, com todo respeito ao órgão do qual eu faço parte, com muito orgulho, a Receita Federal é o órgão menos importante, pensando na efetividade da campanha de destinação. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que a Receita Federal vá a um evento, oriente, explique, passe credibilidade, é papel nosso fazer isso como órgão de Estado, a campanha só acontece, ela só tem resultado quando esses outros 4 atores abraçam. Portanto, eu tinha dito isso para o André, né, e nós vamos conversar isso ao longo dessa tarde, que é muito importante que a gente saia daqui, cada um com uma tarefa para fazer. Por quê? Porque senão a campanha não acontece. Por quê? Porque não é a Receita Federal que vai fazer o contribuinte destinar, por mais que ela cumpra o papel dela. Mas é estes atores cumprindo cada um o seu papel. Então a Fernanda aqui veio, apresentou, já mostrou que ela está fazendo a parte dela. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da destinação em si, mas ter isso em mente. A destinação é uma ação da sociedade que tem o apoio da Receita Federal. Tá ok? Então vamos então para os nossos slides. Então, como que pode ser destinado para projetos sociais? Então, nós temos as leis de incentivo fiscal, né, em várias áreas, que permitem, então, que parte
do recurso do imposto de renda seja direcionado para os fundos especiais. Então, ou seja, há primeiro uma legislação federal, que vai estabelecer incentivos fiscais diversos, que funcionam da seguinte forma, para a gente resumir. O contribuinte, quando vai declarar o imposto de renda, no caso da pessoa física, aquele que declara no modelo completo, no caso da pessoa jurídica, aquele que apura imposto de renda com base no lucro real, esse contribuinte pode fazer o quê? Pode fazer, até um certo limite, a gente vai ver aqui durante a palestra, pode fazer uma doação para certos projetos sociais, e esse valor doado, ele pode deduzir do imposto devido. Então, a gente chama de doação dedutível. É uma doação que eu dou, e no mesmo valor que eu dou, eu abato. Então, eu dou R$200, deduzo R$200. É uma doação dedutível. E exatamente porque, na prática, a pessoa não doa, porque aquele valor que ela depositou na conta do fundo, que ela depositou lá no projeto de cultura, de esporte, ela vai abater na hora de fazer a declaração, a gente diz que é uma doação, mas, na verdade, é uma destinação. Por isso o nome campanha de destinação. Ou seja, na prática, eu estou fazendo o quê? Eu estou direcionando uma parte do imposto que eu teria que pagar, isso chama-se valor devido, nós vamos falar melhor sobre isso um pouco mais para frente. Uma parte deste valor devido, eu vou direcionar para que seja aplicado em certos projetos sociais. Ou seja, é uma forma de você ajudar projetos sociais sem gastar nada. Então, a primeira coisa importante que a gente frisa, é sempre que a gente explica sobre destinação. Não é a mesma coisa de quando eu conheço um projeto, quero apoiar uma entidade, sou benfeitor, e vou lá e retiro do meu patrimônio um valor. Isso é doação. Doação no sentido literal. Eu tenho um valor, conheço aquela entidade, faz um trabalho interessante, vou doar. Isso é uma doação. Aqui não é isso. Aqui eu vou pagar imposto porque tenho que pagar, porque me enquadro na hipótese que a lei prevê, mas uma parte desse imposto que eu tenho que pagar, eu vou dizer para o Estado, para a União, eu quero que seja gasto com tal coisa, em tal lugar. Portanto, é uma doação que não é bem uma doação, é uma destinação. Tudo bem? E por isso, inclusive, que o Veda Veiga falou de renúncia. É uma espécie de renúncia fiscal, na medida em que a União permite que uma parte do valor que iria para a União fique no município, fique no Estado, para ser gasto com uma certa política. Então, aqui, rapidinho, que são fundos especiais. Constitui o produto de receitas específicas que se vinculam... Não está dando para ler daqui. Gente, eu vou ficar um pouquinho para cá. Por favor, acho que é melhor. Não está dando para ver. Teste. Som. Ó. Eu vou falar. Vocês me ouvem, né? Então vamos lá. O produto de receitas especificadas que por lei se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços. É o produto de fundo, né? Obrigado, desculpa. Oi, aí, opa, bem ligado.
são unidades de captação de recursos financeiros nas instâncias onde forem criados. São fundos que possuem natureza puramente contábil, não têm personalidade jurídica e estão vinculados ao poder público. Devem ter registro próprio no CNPJ e conta bancária específica. São aplicados exclusivamente nas ações, programas, projetos e atividades voltados à realização dos objetivos a que se destinam. Então, são fundos que são fundos vinculados a uma certa política, tá? Então, a destinação para estes fundos, o recurso que é alocado a esses fundos não pode ser gasto com outras coisas. Ou seja, é um recurso carimbado. Uma vez destinado o recurso para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, nós vamos falar mais desses fundos hoje aqui, não pode ser gasto esse recurso com outra coisa, né? Inclusive, quem delibera o gasto é o conselho da área. Então, o CMDCA, o Conselho da Criança de Valinhos, é que vai decidir como vai ser gasto o recurso vinculado ao fundo da criança. O Conselho Municipal do Idoso de Valinhos é que vai decidir como vai ser gasto o recurso destinado ao fundo de Valinhos, ao fundo do idoso de Valinhos, que inclusive precisa ser regularizado, né? Já comentei com o André aqui, né? Não sei se tem ainda aqui da prefeitura. A tarefa aqui da prefeitura é regularizar o fundo do idoso para o ano que vem poder receber o recurso. Quais são as atividades? Para quais projetos hoje é possível destinar? Nós temos as atividades audiovisuais, produção de filmes independentes, atividades na área da cultura, atuação aqui, a Fernanda já foi embora, né? Que é a entidade que a Fernanda atua, trabalha na área da cultura, projetos desportivos e paradesportivos, fundos de direitos da criança e do adolescente, fundos de direitos da pessoa idosa. Há uma novidade que é a destinação na área da reciclagem, mas essa foi uma lei que foi aprovada no final do ano passado. Ainda estamos aguardando regulamentação federal, regulamentação do órgão, né? Por isso que ainda não aparece aqui, mas é uma novidade, vai ser possível destinar também para projetos na área de reciclagem a partir de agora. Quem pode destinar? Já falei, pessoas físicas e jurídicas. A pessoa física que entrega a declaração no modelo completo e a pessoa jurídica que faz declaração no lucro real. Aí pergunta, Marcos, por que não pode todo mundo? Se a ideia é ampliar, por que não pode quem declara no simplificado? Por que não pode todas as empresas do simples, do lucro presumido? Por uma questão conceitual do imposto de renda. Como a destinação é uma doação dedutível, é uma doação que você pode deduzir, tecnicamente não tem como fazer uma dedução em um modelo de apuração que já é simplificado, que já tem um descontão, né? Então, como é uma doação feita que você deduz, tecnicamente só se pode fazer no modelo de apuração que prevê deduções. Ou seja, o modelo completo da pessoa física e a apuração do imposto de renda no lucro real na pessoa jurídica. Então, por uma questão conceitual, né, da natureza da destinação, infelizmente não tem como quem declara no simplificado ou nas demais formas de apuração de pessoa jurídica destinar. Só mesmo esses contribuintes. E o contribuinte pode decidir onde será aplicado o imposto que ele recolhe, né? A destinação pode ser feita para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, por exemplo, pode o meu irmão que mora em São Paulo destinar para o Fundo da Criança de Valinhos? Pode. Pode alguém de Valinhos destinar para outro lugar? Pode também. A pessoa pode destinar para qualquer lugar do Brasil. É claro que a gente espera que o munícipe valinhense destine para Valinhos, né? Aí é o trabalho daqui da sociedade organizada. Mas
a destinação pode ser feita para qualquer lugar do Brasil, né? Tanto daqui para lá, de lá para cá, tá? Então, tanto que a destinação, embora a gente faça um grande incentivo para a destinação aos fundos municipais, também ao fundo estadual, ao fundo nacional, né? Você pode destinar para o Fundo Nacional da Criança, que o CONANDA gere, por exemplo, o Fundo Nacional do Idoso, ou estadual, né? Também pode. Então, quais são as possibilidades para a destinação? No ano calendário, então tem duas formas, tá? Ou a pessoa destina durante o ano calendário é o ano que passou, tá? Como funciona o imposto de renda? Sempre se trabalha com duas datas anuais. Exercício e ano calendário. Então, esse ano nós vamos entregar o imposto de renda, exercício 2023, ano calendário 2022. Então, tem duas formas de você destinar. Ou você faz durante o ano calendário. Então, por exemplo, a pessoa pode, no ano passado, ter depositado o valor na conta do Fundo da Criança, na conta do Fundo do Idoso, a projetos na área da cultura, do esporte, de produção audiovisual, ter depositado lá na conta, pedido um comprovante lá para o município, enfim. E agora, na hora que ela vai entregar a declaração, ela informar o que ela já fez. Ela vai ter um campo lá no programa e ela vai dizer, olha, está aqui, R$300 que eu já depositei ano passado na conta do Fundo da Criança de Valinhos. Ela vai só informar aquilo que ela já fez. Isso a gente chama de doação durante o ano calendário. Só que para isso, a pessoa tem que ter uma noção do quanto que ela tem de imposto devido. Em tese, a pessoa teria que fazer uma estimativa de receita, de quanto que daria de imposto devido, ela calcula lá até 6% e depositar. É uma coisinha não muito simples, mas dá para fazer. Tecnicamente, dá para se fazer. A pessoa pode fazer essa estimativa, apurar lá o quanto que ela estima que vai ter de imposto devido, pegar o valor, depositar na conta do fundo e agora, na hora de entregar a declaração, dizer que fez. Isso a gente chama de doação durante o ano calendário. E aí é importante, sempre tem que ter o recibo, né? No caso do Fundo da Criança e do Fundo do Idoso, o fundo tem que dar um comprovante de que ele reconheceu aquela doação e esse recibo tem que ser assinado pelo presidente do conselho e pela pessoa lá da parte contábil que reconheceu o valor. Por quê? Caso, eventualmente, ele caia na malha por algum motivo, alguém questione, ele tem o recibo comprovando. Essa é a doação durante o ano calendário. Tá? E aí um detalhe. Durante o ano calendário, você pode doar para qualquer um desses que eu mencionei aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Durante o ano calendário, você pode doar para qualquer um desses projetos. Audiovisual, cultural, esportivo, criança e idoso. Tá? Para qualquer um deles. Só que aí, a gente teve uma mudança de uns anos para cá, bom, tudo bem, a pessoa pode fazer isso. Só que não é muito fácil, né? Para a pessoa física, principalmente, fazer uma estimativa de receita para saber, antes de fazer a declaração, quanto que é o valor devido, não é uma coisa muito simples, ainda mais para a pessoa física, né? Então, isso um pouco desestimulava a destinação, porque a pessoa tinha que fazer isso durante o ano, pedir o comprovante, isso acabava desestimulando um pouco. Por conta disso, houve uma mudança legislativa, facilitando o processo para a pessoa física em algumas situações, que é a destinação diretamente na declaração. Ou seja, como que é nesse caso aqui? Em vez da pessoa fazer durante o ano calendário,
ela faz na hora de entregar. Então, a pessoa vai fazer a declaração do imposto de renda, ela vai preencher tudo normalmente a declaração, como ela faria já, informando os rendimentos tributáveis, não isentos, tributáveis na fonte, as despesas lá de escola, saúde, o que é que seja, que a lei prevê, né? Vale lembrar, aquilo que a lei prevê deduzir, né? Desde ainda que quer deduzir despesa de cachorro, não pode, viu, gente? Cachorro não pode, não. Ela faz normalmente a declaração, como ela faria, está pronta para entregar, certo? Aí ela vai lá num certo lugar, que depois eu vou mostrar na apresentação, e ela vai, e o sistema calcula para ela. Como a pessoa já informou tudo que tinha para informar, o sistema já sabe o valor devido. Porque assim, o que é o valor devido do imposto de renda? É o valor que a pessoa deve. Não é nem o a pagar ou a restituir. Na verdade em função do valor devido, a pessoa vai saber se tem a pagar ou a receber. Ou seja, você teve os rendimentos durante o ano, foi lá e fez declaração, e você teve lá valor antecipado na fonte, se você é assalariado, enfim, foi já pagando uma parte do imposto durante o ano. Não é assim que a gente faz? Vai lá comendo um pouquinho do nosso dinheiro durante o ano. Chega na hora de entregar a declaração, você informa os rendimentos, informa as despesas. O que o sistema faz? Ele apura o valor devido. Aí, se você antecipou mais do que o devido, você vai restituir, certo? Eu paguei R$3.000 de valor antecipado, o valor devido deu 1.000. Eu vou restituir 2.000. Eu paguei 3.000 de valor antecipado, o valor devido deu 4.000. Eu vou pagar 1.000. Ou seja, é o valor devido que define se eu vou restituir, se eu vou pagar, ou se ficou 0 a 0. Então, a destinação é calculada em cima desse valor, do valor devido. E neste caso aqui da destinação direta, como a pessoa já preencheu a declaração, já informou tudo o que tinha que informar, entre receitas e despesas, o sistema já sabe o valor devido. Então, o próprio sistema vai lá e calcula quanto que é 3% do valor devido e ele gera lá, já prontinho para o contribuinte, a possibilidade dele destinar esses 3%. A pessoa vai lá, procura lá o fundo por qual ela quer doar, Fundo Municipal da Criança de Valinhos, dá um ok, e o sistema gera uma guia com o valor que ela quer doar, até 3%. Ela vai lá e recolhe esse DARF no prazo, pronto, ela destinou. Mas, Marcos, ela pagou. Você falou que não tem que pagar? Não. O valor que ela pagou, né, de fato há um fluxo de caixa, esse valor que ela pagou, ou vai ser abatido do valor que ela tem a pagar, se deu a pagar, o valor que ela destinou abate do que ela já ia pagar, ou se deu o valor a receber, o valor vai ser somado àquilo que ela iria receber. Tudo bem? Ou seja, aqui fica mais fácil a gente trabalhar com a pessoa física. Porque ela não tem que fazer nada durante o ano calendário, ela faz na hora de entregar a declaração. Tá? Só que aí tem um detalhe. Por questão legal, por questão de legislação federal, atualmente a gente só pode fazer essa destinação direta para 2 projetos, ligados à atenção à criança e ligados à atenção ao idoso. Então, hoje não há previsão na lei para fazer isso para projetos na área da cultura, esporte, audiovisual, a lei não prevê. Né? A lei só prevê que você pode fazer isso no caso do fundo da criança e do fundo do idoso. Tá bom? Aqui a gente vê o limite global de destinação. É até 6%. Né? Então, voltando aqui naqueles projetos todos que a gente viu, você pode destinar até 6% somando todos os projetos. Tá? É até 6%. Tem uma exceção agora, por conta de uma lei que saiu no passado, que é em relação ao esporte. O esporte, e não vai dar para explicar isso no detalhe aqui hoje, senão a gente passa o tempo todo aqui, mas a lei prevê que agora,
para o esporte pode chegar a 7%. Então, projetos na área desportiva, a destinação pode chegar até 7%. Para os demais casos, continua 6%, na pessoa física, tá? Então, está aqui, ó, voltando aqui. Então, a gente vai repetindo para ficar mais claro. Então, no ano calendário, diretamente aos fundos, 6% limite global, que é esse durante o ano calendário que eu mencionei. Na hora de entregar a declaração, 6%, mas é 3 a 3. Você pode destinar até 3 para o fundo do idoso, até 3 para o fundo da criança. Então, eu comentei aqui que, infelizmente, nesse ano, Valinhos não está com o fundo do idoso regularizado. Ah, então pode destinar 6 para a criança? Na hora de entregar a declaração, não. É 3 para a criança. Então, esse ano, Valinhos não vai poder fazer uma campanha para a destinação direta, né, na hora de entregar a declaração para o idoso, porque o fundo do idoso de Valinhos não está regularizado. Então assim, metade do percentual ficou comprometido. Então, nesse ano, 3% para o fundo da criança. Aqui só comentando, aqui eu não vou falar sobre a DBF aqui, que é a declaração de benefícios fiscais. Tivemos uma live só sobre ela semana passada, que é o documento que a prefeitura entrega para informar as doações durante o ano calendário, tá? Essa doação que é feita durante o ano calendário, que o conselho tem que dar o recibo, a prefeitura tem que enviar essa declaração no prazo, para cruzar com a informação que o contribuinte preencheu na declaração. Isso aqui está desatualizado, agora não é mais março, é fevereiro. Tem que arrumar isso aqui, inclusive. Mas eu vou falar um pouquinho mais aqui, gente, de como é que é a destinação no programa, tá? Para fixar, eu expliquei antes, agora eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui no programa como é que funciona. Então, destinação do imposto na declaração. Então, a dedução não se aplica à pessoa física que utiliza o desconto simplificado, como eu falei, só quem declara no completo. Não pode destinar fora de prazo, isso é importante. Marcos, eu não entreguei a declaração até o final de maio, eu atrasei, vou entregar em atraso, mas eu quero destinar. Posso? Não pode. A destinação é só do prazo de entrega da declaração, tá? Então, se a pessoa atrasou, ou a pessoa entregou, esqueceu de pagar a guia até o final do prazo de 31 de maio, e quer pagar atrasado a guia, não pode, tem que retificar a declaração, tirar a destinação, tá? Então, tem que ser no prazo. Nossa, a imagem não ficou boa. Dando para ver. Eu vou ficar perto aqui para mostrar. A imagem não está dando para ver direitinho. Ah, não ficou boa a imagem. Bom. Aqui é o programa da declaração. Quando você abre lá as fichas, aqui você tem uma ficha doações. Doações e incentivos. Aparece aqui, doações e incentivos. Aqui é onde você informa o valor durante o ano calendário, tá? Então, ficha de doações efetuadas. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz a doação durante o ano calendário, aquela que tem que faz na própria conta e tal, ela informa nessa ficha aqui, doações efetuadas. E aqui aparecem os projetos. Não está dando para ver, infelizmente, mas aqui aparece Estatuto da Criança, projetos culturais, aparece aqui. Essa é a ficha para fazer durante o ano calendário. E aí tem a doação diretamente na declaração, que é essa que interessa aqui para a gente, que a gente está dando um maior enfoque, né? Então aparece aqui, doações diretamente na declaração.
é essa que a gente vai que a gente tem incentivado a pessoa física a fazer. Aí aqui aparece, não está dando para ver, mas aparece duas abas. Aparece uma aba criança e idoso e uma aba criança e outra aba idoso. E aí a pessoa seleciona a aba e vai aparecer se a pessoa quer selecionar o fundo nacional, ou o fundo estadual, ou o fundo municipal. Aí a pessoa tem que procurar o município dela lá para escolher. Marcos, eu fui procurar e não apareceu um certo município. Eu fui procurar, para dar exemplo aqui, vou dar exemplo aqui, André, não tem jeito. Eu fui procurar lá no Instituto do Idoso e não apareceu Valinhos. Por quê? Isso quer dizer que o município não está apto. Nessa lista só aparecem os municípios que estão aptos para receber a destinação direta. Então, se algum município que você quer destinar não aparecer, é um sinal de que, em relação àquele fundo, ou da criança ou do idoso, por alguma razão o município não está habilitado. Tá? Se você abriu e procurou, e apareceu lá, é porque ele está habilitado, você pode doar. Mas, resumindo, o próprio contribuinte seleciona o fundo, aparece o nome do município, aparece o CNPJ do fundo, ele escolhe, e aí escolhe o fundo para o qual ele quer fazer a doação. Ao selecionar o tipo de fundo, o sistema informa automaticamente o número do CNPJ. Então já aparece o CNPJ do fundo ali. Aqui vai aparecer, no final, no outro lado da aba, vai aparecer o valor. O sistema já vai aparecer aqui o valor de 3% do valor devido se a pessoa preencheu a declaração. Se ela preencheu tudo certinho, ele já vai aparecer aqui 3% do valor devido. Tá? Aí a pessoa seleciona se ela quer doar aquele valor ou um valor menor. Não pode ser maior. Né? Não pode ser maior do que o que aparece aqui. Ele vai sempre colocar aqui o limite de 3% do valor devido. A pessoa pode colocar aquele valor, se ela quer doar os 3% todo, ou ela pode colocar um valor menor se ela quer doar menos. Aqui um demonstrativo, né? Então tem os rendimentos tributáveis, deduções, tal, é a base de cálculo, imposto devido, 6% a 3%. Aqui tem um exemplo de 3 situações de destinação. Então lá, imposto devido, 10 mil. A pessoa doou durante o ano calendário R$600. Ela já doou antes. Foi lá e depositou na conta do fundo da criança ou do idoso. Quanto que ela pode destinar diretamente na declaração? Nada, porque ela já doou o teto. Já doou ali 6% do valor do valor devido. Outro exemplo aqui. Os mesmos 10 mil. A pessoa doou durante o ano calendário R$400. Sobra ainda 200, né? Ela pode doar R$200 durante o ano calendário, na hora de entregar a declaração. Então, ela podia doar aqui, por exemplo, R$100 para o fundo da criança, 100 para o fundo do idoso. E no caso aqui, que vai ser o caso mais comum, a pessoa preencheu a declaração, deu lá 10 mil de valor devido do imposto, e ela não doou nada durante o ano calendário, que é a maior parte dos casos. Quanto que ela pode destinar? R$600. 3% para um, 3% para o outro. 300 para o fundo da criança, 300 para o fundo do idoso. Então, repetindo aqui, você não pagará nada mais, tá? Não paga mais, nada mais. E nem terá restituição diminuída. O valor destinado será somado à sua restituição. Atualizado. Um detalhe, viu, gente? Os contadores aí para ajudar a gente a incentivar. Se a pessoa, por exemplo, deu lá que ela teria 1.000 a restituir, R$1.000 de restituição. E ela vai lá e destina o valor, por exemplo, de R$300.
ela, quando ela foi lá e pagou a guia, pagou o DARF de R$300. Quando ela for restituir, ela vai receber quanto? 1.300, né, os 1.000 que ela já ia receber, mais os 300 que ela pagou para a destinação, e mais os juros da Selic sobre o valor total. Então, até dá para a gente dizer que para quem tem valor a restituir, que é geralmente quem mais tem dificuldade para destinar, quem tem a pagar é igual, né? Se eu tenho R$1.000 a pagar, destino 300, eu vou dividir em 2 DARFs, um DARF de cota do imposto e um DARF da destinação. Não muda nada para quem tem imposto a pagar. Mas quem tem a restituir, você fala, mas eu tenho a restituir, vou pagar, poxa vida, né? Mas esse valor, quando ela for receber lá no lote, os juros é sobre o valor total. Então, não é juros sobre 1.000. Se ela tinha 1.000 para restituir e destinou 300, ela vai receber 1.300 mais a Selic sobre o valor total. Então, tem um pequeno investimentozinho aí que ela faz ao ajudar as crianças e os idosos, tá? Isso pode ser falado e não é fake news, é verdade. Mais que a poupança, ó. Então, olha, ajude a crianças de Valinhos e ainda faça um pequeno investimento. Dá para fazer a campanha desse tipo aqui em Valinhos. Então, é isso. Ou vai ser somada a restituição, com a Selic atualizada sobre o valor total, ou vai ser abatido do valor do imposto a pagar, que aí é normal. Eu ia pagar 1.000, vou pagar os mesmos 1.000, mais um DARF de 700 e um DARF de 300, por exemplo. Aqui não está dando para ver bem, mas aqui é o DARF. Agora, o DARF já sai com código de barras. Isso é uma coisa que nós questionávamos, que não saía, tinha que preencher. Agora não. O DARF já sai com código de barras e dá até fazer o Pix. Dá para fazer a campanha do Pix da destinação. Faça um Pix para ajudar as crianças e os idosos. Ele já sai ali com o QR Code para fazer o Pix, tá? Aqui, assim, só para explicar direitinho, esse DARF aqui é o DARF normal, né? O código da 0211. Aqui, ó, aqui são os códigos dos DARFs do imposto da destinação. O 9090, que é I12, e 3351 da criança. Isso aqui é emitido automaticamente, tá? Na hora que a pessoa seleciona lá o fundo para dar um OK para destinar, ele gera automaticamente esse DARF. É só entrar lá na parte de impressão e imprimir. E pagar até o final do prazo de entrega. Isso é muito importante, tá? É um DARF para cada fundo, tá? Então, se vai destinar só para o idoso, é um DARF só. Se vai destinar para o fundo da criança e do idoso, são 2 DARFs. Então, é o que eu já vinha dizendo, né? Deve ser pago até o final do prazo de entrega da declaração. Então só para explicar. Se eventualmente a pessoa ia fazer destinação, preencheu, gerou a guia, digamos que a pessoa faz a declaração no começo da entrega, dia 15, e ela colocou lá que vai destinar. Só que ela falou, não, eu vou destinar, mas eu vou pagar no final do mês, pagar no final. Eu posso fazer isso. E pode mesmo. Digamos que a pessoa entregou a declaração, aí ia pagar lá no final de maio, que é o prazo, e ela esqueceu. Esqueceu. Não sobrou dinheiro, sei lá. E agora? Ela vai lá e paga a guia atrasada? Não. Ela tem que retificar a declaração e tirar a destinação. Tá? Infelizmente, não tem previsão de você recolher destinação em atraso. Tá? Então, se acontecer, esqueceu, tá bom. Ou não entregou no prazo de entrega, vai entregar atrasado, além de pagar a multa, né, que não é muito legal, a multa não é barata, 16574 é o valor mínimo da multa, para quem não sabe. É o valor mínimo, pode ser mais, 165.74 é o valor mínimo da multa. Além disso, também não vai poder ajudar as crianças e os idosos. Tá? E aqui um detalhe importante. Esse é o único caso que pode acontecer da pessoa cair na malha. A pergunta é, Marcos, cai na malha? Se fizer certo, não.
A única chance é a pessoa informar a destinação e não pagar o DARF. Aí cai na malha, porque não dá, né? A pessoa tá simulando uma doação. Ou nem por questão de caráter, mas a pessoa esqueceu. Aí tem que retificar a declaração, porque aí não vai bater. A pessoa disse uma coisa e não concretizou, né? Mas fora isso, no caso particularmente da destinação direta, não tem como cair na malha, tá? A pessoa faz a declaração, informa que vai destinar, recolhe o DARF no prazo, ou os DARFs, se são os dois fundos, não cai na malha. Um detalhe para os contadores aqui, que às vezes tem essa questão, se acontecer da pessoa entregar a declaração e pagar a guia depois, mesmo no prazo, tipo, ela entregou a declaração no dia 20 de março e deixou para pagar o DARF no dia 20 de abril. Enquanto ela não paga o DARF, se ela informou que vai destinar, a declaração fica provisoriamente retida. Mas é porque a guia ainda não caiu, tá? Então não é que cai na malha. Na hora que ela pagar a guia, processa, vai normal para o fluxo da declaração, tá? Então, falar, eu ia destinar, caiu, está aqui, está dizendo que está não sei o que, não. Na hora que a guia cair, processa e segue o fluxo, né? Por essa razão, não vai cair na malha. Tudo bem? Não. Quanto tempo já deu? Tá bom. Ah, beleza. Não, já estou acabando já. Então a destinação é bem simples, não custa nada para quem destina. Legalmente trata-se de uma doação, mas na prática é uma destinação, como eu frisei aqui. Os recursos são aplicados exclusivamente nas ações, programas, projetos e atividades sociais para os quais são destinados. Ao destinar parte do seu imposto, se ajuda a construir uma cidade melhor, especialmente para aqueles que mais precisam. Então está aqui, você faz parte dessa receita, apoiem o programa. Aqui tem. Então finalizamos aqui a nossa palestra. Coloca o outro. Só para a gente mostrar aqui rapidinho, gente. Não, tá do outro jeito que estava. Aí. Não, menos. Aí tá bom. Só para chamar a atenção aqui, tem alguém aqui de outro município, além de Valinhos? Tem alguém de outro município aqui? Não, de outros municípios? Paulínia, quem mais? Campinas? Tem alguém de Jundiaí? Não? Não. Eu trouxe aqui uma lista, né? Foram outros. Aqui eu trouxe uma lista para vocês verem, em relação, para vocês verem o desafio da campanha de destinação, tá? Aqui eu trouxe o potencial do que dá para alcançar na campanha, caso os munícipes de cada um desses municípios destinem, e o quanto foi destinado. Então, Valinhos, que é o nosso anfitrião aqui. Qual o potencial só da pessoa física? 17,78 milhões. Da pessoa jurídica, 2,19 milhões. Então, eu não sou bom de matemática, mas dá o quê? Uns 20 milhões aqui, né? Então, 20 milhões por ano. Se cada empresário, se cada pessoa contribuinte que pode destinar, que tem domicílio fiscal em Valinhos destinasse, teríamos 20 milhões. Quanto foi destinado? 209 mil praticamente na pessoa física e 15 mil na pessoa jurídica. Então, olha aí, quem for bom de conta aí, calcular o quanto que dá de percentual, eu não calculei aqui de propósito. Quantos por cento que dá aqui em relação ao potencial? É uma diferença grande. Paulínia, né? Paulínia ali. Paulínia, potencial na pessoa física, 12,96 milhões. Na pessoa jurídica, 2,43 milhões. Então, dá aí uns 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões. Quanto foi destinado? 50 mil.
na pessoa física. Na pessoa jurídica, nós não conseguimos levantar os valores. Não quer dizer que não teve nada, mas a gente não conseguiu apurar essa informação de Paulínia. Bom, Campinas é um destaque, né? Tem aqui quase 5 milhões aqui só na pessoa física já destinado, né? Um trabalho muito forte que a cidade faz. 6 milhões na pessoa jurídica. Mas olha o potencial de Campinas, 128 milhões. Né? E mais 25 milhões na pessoa jurídica. Então, aqui, 150 e poucos milhões. Né? Tem mais algum município? Não? Não. Eu trouxe os outros aqui, que foram convidados, mas tudo bem. Então, aqui temos uma noção, isso aqui depois pode ser entregue, viu, André? Se quiser imprimir, entregar, são dados públicos, dados agregados, não tá quebrando o sigilo fiscal de ninguém. Mas para a gente ver a diferença entre o potencial e o quanto que esse potencial foi realizado. Então, acho que dá para avançar um bocado, né, gente? Dá para avançar um bocado, né? Aqui em Valinhos, de 20 milhões para 200 mil, né? Tem um desafio grande aí para a gente poder trabalhar. E é só o contribuinte doar. É só isso. A pessoa que já vai declarar, é só falar para ela, sabe que você pode ajudar? Assim, assim, assim? Ah, legal, vou fazer. É só isso. Né? Então, fica aí para a gente discutir depois do intervalo. Que meta que nós vamos definir para Valinhos aqui, hein? Para a gente ano que vem voltar aqui e ter um valor maior do que esse valor que está aparecendo aqui. Então é isso. Encerra essa primeira parte. Muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo de 10 minutos e já retornaremos com os cases das entidades locais. Obrigada.
Pessoal, boa tarde. Vamos retornando para a gente dar continuidade aqui com o nosso cronograma. Por favor.